Vamos conversar então com a deputada federal Érica Hilton, do PSOL, que nos atende gentilmente nesse Dia da Consciência Negra. Ela vai falar por áudio e a gente vai aqui, enquanto isso, reproduzir a imagem da deputada. Deputada, bem-vinda. Boa tarde para a senhora. A gente acompanhou o pronunciamento, vi que a senhora fez até uma postagem ainda ontem sobre esse pronunciamento feito pela ministra. E agora há pouco dávamos aqui a intenção da PGR de denunciar o Gayer por declarações racistas, comparando o QI de pessoas negras a macacos, não é? Enfim, com declarações racistas durante um podcast. Queria te ouvi-la sobre essa data, sobre a importância dela, a importância do Ministério e sobre esses seus colegas aí em Brasília que ainda apresentam esse tipo de pensamento. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Leonardo. Que alegria estar aqui com vocês de novo nesse dia que para nós é um dia extremamente importante, o dia que nós comemoramos a consciência negra, comemoramos o Zumbi dos Palmares, uma data que demonstra ainda, infelizmente, todos os desafios que a nossa população enfrenta no Brasil, como falas como, por exemplo, parlamentares que usam o seu espaço para atacarem a dignidade, a humanidade, a cidadania e os direitos da população negra. Esta é uma data que reforça e reafirma que, apesar de toda a violência estrutural e do ódio contra nós, nós estamos organizadas ocupando lugares dentro do parlamento para mostrar que temos capacidades e inteligência, não que a gente precise provar isso para ninguém, mas as nossas conquistas e os nossos avanços são importantes e sem sombra de dúvida nenhuma, o Ministério da Igualdade Racial, tendo como ministra Aniele Franco, irmã de Marielle Franco, que foi uma mulher negra, favelada, LGBTQIA+, executada nesse país, é uma demonstração de força dos movimentos sociais e um compromisso de um governo que se preocupa a olhar e ter um espaço ali dentro da sua agenda para tratar das demandas e questões do povo negro. Nós saímos de um governo que dizia que negros deviam ser pesados em arroba. E esta herança deste governo, mas também da colonização, da escravidão e da violência contra a nossa população, faz com que ainda hoje nós tenhamos que nos deparar com falas racistas como essa, que vocês bem citaram agora, mas também com todo o racismo estrutural e institucional que lima os direitos da sociedade negra no nosso país. Nós temos desigualdades de acesso, nós temos desigualdade de direito, nós temos desigualdades econômicas, nós não temos a segurança de levar nossos filhos para as escolas e saber se voltam vivos. Os territórios onde a maior parte da população negra habita vive em guerra, uma guerra declarada do Estado, um Estado que ainda segue matando de forma cruel e bárbara a nossa população exatamente pela cor da nossa pele. O Brasil não fez a lição de casa no que diz respeito à abolição e ao enfrentamento do racismo. A abolição no Brasil ela é uma falsa abolição, porque negros e negras continuam ainda sendo açoitados e violentados pelo ódio da discriminação racial. Então hoje é uma data de luta, hoje é uma data celebrativa sim, porque apesar dos horrores que nos acomete, nós estamos aqui, nós estamos de pé, nós estamos organizadas, nós estamos pautando o Brasil que queremos e fazendo a política que acreditamos, apesar dos desafios, dos enfrentamentos, dos obstáculos, das violências estruturais que nos acomete, estamos ocupando os lugares que são nossos por direito para dizer que não haverá condição de existir um Brasil que não leve em consideração as demandas do povo negro, lembrando que nós somos a maior parte da população brasileira. Deputada, boa tarde, antes de mais nada, né? Sakamoto aqui, obrigado por estar nos atendendo. Deputada, um dos pontos, a senhora falou a gente estava comentando do caso do deputado Gayer, né? E a gente sabe tantos outros deputados também e parlamentares espalhados pelo Brasil, políticos que incorreram em injúria racial e em racismo, né? Agora, pensando um pouco no processo de julgamento disso, porque todos esses casos, né, mais cedo ou mais tarde, eles acabam caindo no judiciário. E a gente tem um judiciário que é eminentemente branco, né? Homem, branco, hétero, né? Cis, tudo isso nesse pacote o mais conservador possível, que representa, né, pela sua identidade, apenas uma parcela muito pequena da sociedade brasileira, né? Como, na verdade, fazer com que temas como a questão do racismo, da injúria racial, elas sejam que a justiça seja mais sensível a esses temas, né, e julgue procedente denúncias desses crimes? Olha, Leonardo, não só
a questão racial, mas outras temáticas também que chegam até o judiciário hoje no nosso país, muitas vezes são tratadas não pelo rigor da lei, pelo que diz a lei, mas pelos valores culturais mesmo daqueles que deveriam, aqueles que exercem a lei no Brasil, né? Nós precisamos aumentar, sem sombra de dúvida nenhuma, a participação de pessoas negras, LGBTs, dentro do Poder Judiciário, e não à toa nós da população negra, a comunidade negra, o movimento negro, segue clamando por uma jurista negra no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que esse é um passo importante. É claro que isso não vai dar respostas a todos esses pontos que você muito bem coloca. A gente sabe que não é uma jurista negra, uma ministra negra no Supremo Tribunal Federal que vai enfrentar o racismo da instituição e o olhar racista com que os muitas vezes julgam os casos, mas nós sabemos que a participação e a representatividade, ela é um passo importante. Sensibilizar este setor, fazer com que o judiciário compreenda o racismo que ainda atua na nossa sociedade, são mecanismos extremamente fundamentais e importantes para que haja uma maior compreensão dessas violências e para que isso não seja tratado, como já vi em outros casos, como questão de opinião. Né? É a opinião, a liberdade de expressão, o direito de falar. A liberdade de expressão e a opinião não pode ser confundida com crime. Crime é crime, opinião é opinião. São coisas extremamente diferentes e cabe ao Poder Judiciário conseguir distingui-la, fazer essa dicotomia, que muitas vezes não consegue, porque estão limitados pelos próprios valores, pelos próprios olhares e pela própria cultura. Não há uma receita de bolo, uma fórmula mágica para que responda como nós vamos sensibilizar, humanizar e fazer com que esses magistrados entendam a importância da lei na defesa dos direitos, da cidadania e da dignidade de um povo, seja esse povo negro, LGBT, indígena, qualquer dissidência, que ainda hoje, infelizmente, não está presente no Poder Judiciário. Mas eu acho que caminhos como esses, de sensibilização, formação e a presença da população dentro desses espaços são caminhos que podem nos trazer bons frutos. Pois é, deputada, sei que o nosso tempo hoje está corrido, então não quero deixar de falar com a senhora sobre a questão envolvendo o show da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro. Bastante calor, houve uma morte registrada. Hoje a família da garota que morreu, da Ana Benevides, teve que fazer uma vaquinha para conseguir o translado. Nem a T4F, nem a própria cantora Taylor Swift arcaram com esse translado, né? O que, na minha opinião, é um absurdo. Queria te ouvir sobre isso e sobre a falta de água também, né? A senhora até se movimentou, eu vi nas suas redes sociais, durante o fim de semana. Exatamente. A princípio, nós notificamos o Ministério Público Federal para que investigue a empresa envolvida neste horror e em tantos outros. Meninas queimadas, um estado, uma cidade que marca 60 graus, né, uma sensação térmica de 60 graus, como que uma empresa tem a irresponsabilidade de colocar alumínio, ferro, não sei qual era o material específico que estava lá, para que adolescentes curtissem o show. Agora, esse caso, o aquecimento global, esse caso nos faz refletir sobre crises climáticas, mas esse caso também nos faz refletir sobre a irresponsabilidade destas empresas que lucram milhões, bilhões para eventos e não têm o menor respeito com a vida, com o mínimo de dignidade para aquelas pessoas que vão ali assistir os shows. Por isso que também, após notificar o Ministério Público Federal, eu também protocolei na Câmara um projeto que obriga a distribuição de água. Né? Nós entendemos o debate sobre a proibição da entrada de águas, né, em eventos como esse, ok, é legítimo, mas não se é justificável que com as temperaturas chegando aonde elas estão chegando, nós não ofereçamos, essas empresas que lucram tantos, não ofereçam água, não tenham bebedouros, não tenham um espaço aonde as pessoas possam se hidratar. Então, eu acho que a empresa precisa ser investigada e responsabilizada por esta negligência, mas por outras negligências cometidas, e mais do que isso, que nós possamos olhar para as crises climáticas como um problema presente, quais são as maneiras que nós vamos encontrar através das políticas públicas de enfrentá-la, mas também como empresas como essas vão se comportar para grandes eventos, para que nós não tenhamos mais uma jovem de 24 anos, salvo engano, saindo de seu estado, vindo curtir um show, deixando sua família, e infelizmente a sua família tendo que se reunir para fazer vaquinha, para levar o corpo da filha, da irmã
morta para casa. Isso é uma lástima, eu quero aqui prestar a minha solidariedade aos familiares, aos amigos dessa jovem, dizer que essa é uma notícia que nos tomou com muita tristeza, profunda tristeza. Eu mesmo sou uma pessoa que gosto de ir a festival, gosto de ir a show de artistas que tenho carinho, e receber a notícia que uma jovem saiu do seu estado para curtir um show e voltou morta, não voltou, na verdade, é algo extremamente lamentável, triste, que nos choca e que a empresa precisa ser responsabilizada e que nós precisamos encontrar medidas e caminhos para que tragédias como essa não ocorram mais no nosso país. É isso. Érica Hilton, deputada federal, obrigado por nos atender, deputada. Um abraço para a senhora. Imagina, eu que agradeço, muito obrigada.